Seja muito bem-vindo ao canal João 8:32 e conhecereis a verdade vos libertará. E o tema de hoje que eu queria falar com vocês é a respeito de quanto custa uma Bíblia. Você tem uma Bíblia? Quantas Bíblias você tem? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quanto custa para ler a Bíblia? Quanto custa para entender a Bíblia? Essas são algumas perguntas que nós vamos meditar no dia de hoje. Fique comigo e vamos entender mais um pouco a respeito desse assunto. Quanto custa uma Bíblia? Hoje em dia temos a facilidade dos aplicativos no celular, muitos aplicativos gratuitos. E com certeza há muitos aplicativos da Bíblia gratuita para o seu celular. E se por acaso você for numa igreja bem estruturada, com certeza você vai conseguir uma Bíblia sem pagar nada, uma Bíblia gratuita. Muitas igrejas distribuem Bíblia, muitos grupos evangelísticos distribuem Bíblia. Eu mesmo ganhei a minha primeira Bíblia antes de eu me converter, de um amigo que estava pregando o evangelho para mim, me deu uma Bíblia. Então, claro que em alguns países do mundo, ter uma Bíblia fica bem complicado, é proibido ter uma Bíblia. Mas se você está me assistindo de um país que é livre, um país laico, que você pode ter a sua religião, você pode ter uma Bíblia. E eu vejo, e por que me motivou a fazer esse vídeo? Porque muitas pessoas não têm Bíblia. Por incrível que pareça, mesmo com essas facilidades, não tem uma Bíblia no celular ou não tem uma Bíblia de papel, mesmo com todas, vivendo num país em que há muitas facilidades para ter uma Bíblia. Né? Quanto custa ter uma Bíblia? Então vemos que muitas vezes você pode até ter uma dificuldade, não ter uma dessas opções de encontrar uma Bíblia gratuita, né? Mas se você encontrar uma igreja estruturada, pode conseguir uma Bíblia gratuita. Ou no seu celular mesmo. Há muitos aplicativos da Bíblia, né? Que você pode usar sem pagar nada. Após essa pergunta respondida, nós vamos para uma outra pergunta. Quanto custa para ler a Bíblia? Será que tem um custo para ler a Bíblia? Às vezes parece que tem, porque muito poucos leem a Bíblia. Né? Há estatísticas de que apenas uns 5% dos cristãos leem a Bíblia, ou uns 10% só que leem, ou até 90%, né, diz que não leem. Isso não é do mundo. É estatística dos cristãos, daqueles que se julgam servos do Senhor, que se julgam cristãos, crentes evangélicos, 90% não lê a Bíblia. Porque parece que tem um custo. E qual é esse custo? Qual é o custo de ler a Bíblia? Devido ao tanto de atividade que adicionamos em nossa vida, seja trabalho, compromissos, diversão, entretenimento, ficou muito difícil achar um tempo para ler a Bíblia, porque tempo é dinheiro e o desperdício de tempo é o entretenimento. Ler a Bíblia custa tempo. Então, para muitos, o tempo para ler a Bíblia gera um custo muito alto. Para alguns, que todo o seu tempo é voltado para o dinheiro ou para tantas atividades que fazemos. Eu não quero julgar ninguém pelas atividades que escolhem para suas vidas. Mas a palavra de Deus nos diz que devemos ter um tempo com Deus, um tempo para ler a sua palavra, precisamos meditar na palavra. Se buscamos no Antigo Testamento, Deus fala para que o povo lesse a Bíblia, falasse da Bíblia, dos ensinos de Deus por todo o tempo, enquanto caminhassem. Quando Deus levanta Josué para substituir Moisés, Deus diz a ele que não se aparte de sua boca o livro dessa lei, né? Deus instrui Josué para que ele seja, que ele tenha todo o tempo voltado para o conhecimento das Escrituras, para o conhecimento da palavra de Deus. Porém, hoje, o mundo, como eu sempre gosto de dizer, o mundo nos devora, o mundo nos engole, e nós muitas vezes deixamos o mundo tomar conta de todo o nosso tempo. É o trabalho, são atividades de diversão, são entretenimento. Eu não quero aqui, né, falar contra entretenimento, que nós não devemos ter tempo de diversão. A palavra não diz isso. Todo ser humano precisa de um tempo para diversão. Isso não vem ao caso aqui, não é uma condenação a respeito do entretenimento. Mas o entretenimento toma conta de muito tempo de nossas vidas.
né? Como muitos dizem, muitos têm dito hoje em dia, muitos têm combatido, né, o mal das redes sociais. Redes sociais não são de todo mal, também podem ser usados para coisas boas, mas também pode ser usado de uma forma muito ruim, que toma muito tempo de nossas vidas. Se você pode olhar no seu aplicativo, no seu celular, quanto tempo você usa o Facebook ou qualquer outra rede social, até mesmo o YouTube, que pode ser usado para coisas boas, para vídeos construtivos, mas também para vídeos para mero entretenimento, que rouba de nós um tempo importante. Então, quanto custa para ler a Bíblia? Custa o tempo que você tem, a importância que você tem para essa leitura. É o que custa. É aquilo que você vai ter que deixar de fazer, que muitas vezes você julga mais importante do que ler a palavra de Deus. Então, quanto custa para você ler a palavra de Deus? Ler a Bíblia. E outra questão muito importante, seguindo essa, a partir dessas duas, é quanto custa para entender a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Deus é espírito. Logo, precisamos de uma intimidade com Deus espiritual para que possamos entender a sua palavra, entender os desígnios de Deus. E como adquirimos essa intimidade com Deus? A palavra nos diz que nós conhecemos a Deus pela Escritura e pela oração. Oramos e temos intimidade com Deus. Pela palavra de Deus nós entendemos a Deus, nós temos intimidade com Deus. Então, é um ciclo. Nós precisamos ler a palavra de Deus e orar para ter intimidade com Deus, para que possamos entender a sua palavra. Um testemunho pessoal meu, que como eu disse, eu ganhei uma Bíblia antes da minha conversão, mas eu só passei a ler a Bíblia após que eu comecei a seguir ao Senhor, né? E ao ler a Bíblia, o que aconteceu? Como acontece com, eu creio que a maioria, se não todos, né? Não entendi. Não entendi muitas coisas do que a Bíblia nos diz, no Antigo Testamento, até no Novo Testamento. E ao contrário de muitos que desistem por não entender, não entendi, então não vou ler mais. Então muitos seguem esses passos. Mas ao contrário disso, eu resolvi estudar. Resolvi estudar a palavra e continuar lendo e me matriculei num seminário de estudo bíblico, né, o seminário teológico, no qual eu cursei por 3 anos e nunca parei de estudar. Por quê? Porque quanto mais eu estudo a palavra de Deus, isso você vai ter testificado com muitos teólogos, muitos estudantes da palavra, muitos pastores, muitos mestres, que quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais vemos o quanto precisamos estudar. Porque primeiramente Deus é infinito, mas Deus se revela a nós através da sua palavra, através também da oração. Então precisamos ler a palavra de Deus insistentemente, continuadamente, sem desistir. E Deus nos revelará, Deus nos mostrará, nos dará entendimento da sua palavra. Hoje em dia há muitas formas de estudar a palavra. Me lembro de Martinho Lutero, quando estava no mosteiro, e naquela época uma cópia de uma Bíblia era muito caro. Então nem todos tinham acesso à Bíblia. E Martinho Lutero teve acesso à Bíblia no mosteiro onde ele ficou, né, e começou a estudar a palavra. E daí veio toda a reforma protestante. Deus abriu os olhos de Martinho Lutero pelo interesse dele de estudar a Bíblia. E Deus abriu os olhos dele e grandes coisas foram feitas através da vida de Martinho Lutero. Até da Bíblia ser traduzida para o alemão, para que todos os alemães pudessem ler a Bíblia. E daí começou, junto com Gutenberg, que inventou a imprensa, as Bíblias começando a ser impressas e chegando na mão do povo. Hoje, a maioria dos cristãos tem acesso a Bíblias. Se você não tem uma Bíblia, procure uma. Comece a ler. Seja no celular, seja num aplicativo, num tablet. Eu não faço, não tem problema, né? Eu sempre gosto de falar, eu falo para muitos que andam comigo, da importância de ter uma Bíblia de papel, mas também pode ser lida num aplicativo, não tem problema. Eu particularmente acho que uma Bíblia de papel nos traz como eu poderia dizer, uma intimidade maior, algo de papel, mais pessoal, né? Mas é uma coisa minha. Se você tem uma grande habilidade, você tem uma grande facilidade com a Bíblia digital, não tem problema. O importante é ler a Bíblia, né? Muitos, infelizmente, dizem, eu tenho a Bíblia no celular, mas
tem lido a Bíblia? Você aí mesmo fala, não, eu tenho a Bíblia no celular. Mas você tem lido a Bíblia no celular? Isso que é importante. O importante é ler a Bíblia. Ter só a Bíblia não faz nenhuma diferença, né? A Bíblia em si, tanto de papel ou um aplicativo, não é algo que vai te trazer a bênção. A leitura, o entendimento, o estudo da palavra de Deus é que vai trazer a bênção para a sua vida. Amém? Espero que esse curto texto tenha abençoado a sua vida. Espero que você curta, deixe o seu like no vídeo, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas e inscreva-se no canal. Deus te abençoe grandemente, um grande abraço e até mais.